Olha, mais um júri foi realizado no tribunal aqui em Mossoró e agora, dessa vez, um homem tentou matar um técnico de enfermagem lá no Tarcísio Maia está sendo julgado. A promotoria espera a condenação e a família da vítima, do homem que quase morre com pancadas de uma coluna de tensiômetro, que foi um instrumento que foi usado pelo agressor, pede também justiça. Nesta quinta-feira, houve a última sessão de julgamento da primeira reunião ordinária do ano de 2023 no Tribunal de Justiça. Foi organizado um café da manhã com os integrantes que trabalharam nas sessões de julgamento, funcionários do fórum e a imprensa que fez a cobertura dos julgamentos. Essa última sessão foi presidida pela juíza doutora Elma Maria Ferreira de Menezes. O réu a ser julgado é seu Francisco Canidé Oliveira dos Santos. Ele é acusado pelo Ministério Público de tentativa de homicídio contra um funcionário público em serviço. O fato ocorreu no Tarcísio Maia em 2019, quando seu Francisco tentou matar o Wilson Roberto Brito de Oliveira, segundo a denúncia do Ministério Público. Esse caso foi atípico e eu explico por quê. Porque não havia nenhuma animosidade, não havia nenhuma briga, não havia nenhuma intriga e não houve no dia lá no hospital nenhum problema entre a vítima e o acusado. O que se sabe, o acusado estava no hospital para realizar um determinado procedimento, salvo engano era o procedimento do coração, mas não tenho certeza quanto a isso, mas ele ia realizar um procedimento. Então ele estava no hospital em determinado momento, sem uma explicação plausível. Ele começou a ficar nervoso, ele começou a ficar agressivo, chegou a ficar agressivo até com a esposa, começou a andar pelo hospital em locais, adentrando alguns locais que era vedado o acesso a ele. Nitidamente ele começou a, perder um pouco a noção do que estava fazendo. E já havia até sido chamado a segurança porque se percebia que ele não estava bem, que ele estava com uma agressividade fora do normal. Repito, não houve nenhum problema de ninguém do hospital com ele, simplesmente ele começou a ficar agressivo. Em um determinado momento, esse técnico de enfermagem estava numa sala e o acusado, ele pega um tensiômetro de coluna, na verdade, a coluna do tensiômetro, né? O tensiômetro é um aparelho de pressão. Aí ele pega essa coluna e começa a atingir a vítima. Né? Bateu na vítima, salvo engano, começou até pelas costas, depois foi a região na frente, a vítima tentou se defender, a vítima foi então lesionada, e chegou a passar alguns dias, salvo engano, ela teve uma perfuração de pulmão. É porque não teve um laudo específico sobre isso, mas a vítima vai ser ouvida em plenário e pode esclarecer melhor a situação. Para a defesa, não houve tentativa de homicídio, nem intenção de matar. O que houve foi uma agressão, porque, segundo o advogado, o réu estava sob possível surto psicótico. O júri de hoje, na verdade, são aquele júri que não era para nem existir, porque quando analisamos os fatos, não houve tentativa de homicídio, né? Apesar de ter havido uma agressão a um servidor público no exercício da sua função, né, no Hospital Tarcísio Maia, mas quando nós examinamos os relatos de todos os testemunhos, nós percebemos que não existiu tentativa de homicídio. Veja bem, o servidor público ele foi agredido na altura da cintura com um tensiômetro de coluna, né? Sofreu uma porrada no braço e uma na altura da cintura. Isso não quer dizer que necessariamente seja uma tentativa de homicídio. E o mais grave é que ele atingiu a vítima em surto psicótico. Dito não por mim, dito pelos servidores da própria instituição. Eu não vou pedir a absolvição imprópria hoje no tribunal porque não houve um laudo pericial, não foi aberto, instaurado que nós usamos o termo técnico de insanidade mental, né? Não foi instaurado o processo de insanidade mental para que seja apurada a insanidade mental. Por isso, a defesa fica limitada a pedir uma desclassificação. Como ele atingiu a vítima na altura da cintura, não foi diversos golpes, foram apenas 2 golpes. Então, a defesa vem hoje pedir a desclassificação e ele será condenado. Nós não vamos pedir a absolvição, pedir a condenação dele na pena justa, na pena mais aproximada à realidade que aconteceu. Ele será condenado, crê a defesa, a pena de lesão corporal. A mãe da vítima espera justiça nesse julgamento. A gente espera que
que seja feita a justiça, né? Que é a única coisa que a gente quer. A gente não procurou, assim, teve muitos conselhos de justiça aqui e ali, não. A única coisa que a gente quer é que seja feita a justiça com a pessoa que fez isso, né? Cleidiane, como foi que a senhora recebeu essa notícia de que seu filho, em seu ambiente de trabalho, dentro de um hospital, um técnico de enfermagem que estava ali a serviço de salvar a vida das pessoas, ajudar, foi agredida dessa forma e o acusado enquadrado aí como tentativa de homicídio contra ele? Como a senhora recebeu essa notícia em casa? É uma das piores, né, da minha vida, porque ele era um menino que tinha passado no concurso há pouco tempo e foi determinado ele vir aqui para Mossoró, onde a gente não tem ninguém, nem conhecido. E ele morando aqui sozinho. E assim, a gente, como ele é muito tranquilo, a gente fica tranquila porque era de casa para o trabalho. Quando você recebe uma notícia dessa dentro do trabalho, assim, desaba realmente o chão, como não quer nada além disso, somente justiça.